Estamos ao vivo. Desde já, muito obrigado a cada um de vocês que aguardaram aqui, já estavam aguardando a nossa aula. Muito obrigado mesmo pela confiança de sempre. Quero muito poder retribuir todo esse carinho que vocês têm conosco desde agora. Tá bom? Para quem não conhece a gente, professor Thiago Mendes, professor de Geografia. Estamos aqui com a proposta de trabalhar Geografia do Rio de Janeiro, voltado para o nosso concurso da PM. Aqui no concurso do Rio de Janeiro, temática, seguindo ainda a proposta do último edital, que é trabalhar Geografia do Rio de Janeiro. Então eu espero muito poder, nesses próximos minutos da nossa live, te ajudar bastante. Espero muito poder trocar um papinho com vocês acerca de temas que consideramos importantes para a geografia do nosso estado. Tá bom? Então desde agora te convido a dar like no vídeo, compartilha aí para a galera que você sabe que precisa de ajuda também. Vamos ajudar, uma rede de ajuda muito grande. Então eu espero muito e conto muito com a sua ajuda para que a gente possa estar desenvolvendo esse nosso trabalho. Beleza? Quero muito poder te ajudar no que for possível. Qual é a proposta de hoje? A proposta de hoje nós vamos resolver exercícios, Quero discutir alguns temas com vocês que trabalham em Geografia do Rio de Janeiro, até com uma outra perspectiva, fazer um trabalhinho diferente das outras lives, vocês vão perceber que nós já tivemos aqui, e ao mesmo tempo pedir a cada um de vocês que qualquer dúvida que tiver, se eu não tiver sendo claro na resposta, coloca aqui embaixo na resposta, coloca aqui no chat sua dúvida que eu vou tentar te responder na medida do possível, tá bom? Acompanhe a gente, compartilhe o vídeo e vamos embora para a nossa aula, que é o que você mais está esperando. Tá bom? Deixa eu começar aqui a nossa apresentação do dia para que a gente possa iniciar o nosso trabalho. Certo? Deixa eu botar aqui a nossa canetinha para a gente iniciar aí a nossa atividade. Tá vendo aí a capinha, a chamada para a nossa live de hoje. E aí a gente começa com a nossa primeira questão. A questão é grande, Não sei se você em casa consegue ver no seu celular, na sua televisão, mas vamos lendo com calma, que eu queria chamar a atenção de vocês para alguns tópicos nela. Arco Metropolitano tem primeiro trecho inaugurado no Rio de Janeiro. Então a questão ela faz uma abordagem quando o Arco Metropolitano foi inaugurado aqui no Rio de Janeiro recentemente. Eu queria te lembrar de uma coisa. Quando a gente fala do Arco Metropolitano ele faz parte da BR 493. Gente, BR-493 é uma BR federal. Toda BR que começa com o número 4 no Brasil, ela é conhecida como uma BR de ligação. Então, o que a BR de ligação ela faz? Ela liga uma BR a outra BR. Tá? No caso aqui do Arco Metropolitano, vai fazer a conexão da BR-101, desde Itaguaí, até a BR-116 em Caxias, que foi o ponto inaugurado, que vai fazer a conexão com a 116, depois vai se conectar até chegar em Itaboraí. Mas vamos ver o que ele coloca aqui, O primeiro trecho do Arco Metropolitano foi inaugurado na manhã desta terça-feira. Aqui estamos falando em 1º de julho de 2014, certo? O trecho liga Itaguaí a Duque de Caxias. Dá uma olhada aqui no mapinha. Nós temos a localização de Itaguaí, localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro. O porto de Itaguaí aqui na região de Sepetiba, importante localização. Área de escoamento, de produção. Área de localização aqui, da CSA, Companhia Siderúrgica do Atlântico. Fica localizada no porto. E aí você tem o trecho liga Itaguaí a Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde se conecta a BR-116, na Rio Petrópolis, segue até Magé, de novo na BR-493, que vai se conectar em Manilha, e no total o Arco Metropolitano já tem 145 quilômetros de extensão, 145 quilômetros de estrada, integrando essa região metropolitana. Faz o seguinte, dá uma olhada nos municípios que o arco ele acaba atravessando. Você tem aqui, Itaguaí, vai passar trechos de Seropédica, tá vendo? Japeri, teremos ali a passagem
na região próxima a Japeri, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, que é onde ele vai fazer a conexão, vai passar por Magé, chegando em Itaboraí, certo? Tendo essa observação, e aí o mapinha coloca, ó, trecho de 71 quilômetros, que será entregue hoje, nessa manhã de 1º de julho de 2014, parte da BR-116 já existente, então você faz uma conexão, uma rodovia que já existe, e chamando a atenção, né, gente, que todas essas rodovias que estão conectadas ali, ó, ele coloca a BR-493, ele coloca a BR-116, ele vai colocar a BR-493 de novo. Todas elas são BRs federais. Toda BR é uma estrada federal. Então, responsabilidade ali, ó, do governo federal. A obra do Arco Metropolitano é uma obra que se inicia lá pelo PAC, pelo Programa de Aceleração do Crescimento, que houve nos governos Lula e Dilma. Tá bom? Escrevendo aqui, mas saiu erradinho. Mas beleza. Sabendo disso, vamos ver o que ele vai pedir ali, ó. Com a nova rodovia, quando ele continua aqui na questão, cerca de 35 mil veículos, ó, isso eu quero esperado, tá, gente? 35 mil veículos por dia deixarão de passar pela Avenida Brasil, pela Dutra e pela Washington Luiz. Então o texto coloca que, criando esse arco metropolitano, a expectativa é que nós poderíamos reduzir em mais de 35 mil automóveis, né, transportes que circulam diariamente por essas vias que eles citaram ali. Vias essas que, se você observar bem, todas elas vão até o Rio de Janeiro, né, até a metrópole carioca. A questão hoje é diferente, a questão hoje ela não é uma questão objetiva, é uma questão discursiva, vocês estão vendo aqui no quadrinho vermelho. E aí, por que eu coloquei essa questão discursiva? Para imaginar com vocês o seguinte: imagine se fosse essa uma questão objetiva. Quais seriam as possibilidades de respostas que nós teríamos com relação a ela, né? Então vamos à questão. A inauguração do Arco Metropolitano alterou a configuração da rede rodoviária da região metropolitana fluminense. Identifique vamos fazer isso, vamos ver se você vai ser capaz disso, espero que sim, hein? Identifique um dos municípios destacados nessa nova configuração viária que se tornarão, se esperava, né? Que se tornarão mais atraentes para a implantação de indústrias, justificando a sua resposta. Então, a primeira parte da resposta aqui, gente, ó, vamos pensar aqui no seguinte comigo. Pensa ali. A primeira parte da resposta, ele quer um município que se destaque nessa configuração viária do arco metropolitano. Você poderia falar ali de Itaguaí, Seropédica, Nova Iguaçu. Eu, honestamente, vou colocar aqui Duque de Caxias. Por que eu vou colocar Caxias? Acho Caxias, nesse caso, Caxias uma referência para a atração, até porque Caxias teria ali conexões com outras regiões, né? Podemos se conectar, por exemplo, à região serrana pela BR-040, pegando o trecho sentido a Petrópolis, pegando o trecho da 116, indo para Magé, Guapimirim. Então seria ali uma possibilidade muito boa também, fora a conexão direta com a metrópole. Acho que de todos eles, Caxias seria o município que mais poderia apresentar essa capacidade atrativa, né? Eu colocaria ali, justificando a minha resposta, eu colocaria a localização geográfica. Deixa eu só acertar aqui, peraí, ó. Eu colocaria essa localização geográfica. Acho a localização de Caxias fundamental, um município de fácil acesso a vários outros municípios dentro da região metropolitana, entendeu? Eu colocaria ali Duque de Caxias pela estrutura que a mesma apresenta, entendeu? Então colocar Caxias ali pela sua estrutura viária, pelo tamanho da população,
pelo seu mercado consumidor, acho que Caxias seria fundamental nesse processo. Acho que Caxias sairia na frente de muitos outros municípios ali, tá bom? E em seguida, apresente uma vantagem ambiental. Como é que a gente poderia falar dessa vantagem ambiental ali? O que tu acha, hein? Ao falar de vantagem ambiental, o que a gente poderia colocar? Lembra que no texto ele está dizendo... a gente escreve aqui, está saindo meio esquisito. Ao vivo é assim mesmo, gente. A gente está tentando ainda aprender a mexer nesse negócio aqui. Mas qual seria a vantagem que a gente pode observar com relação ao que ele pede no texto? Lembra que falou que nós temos menos 35 mil veículos? Se são menos 35 mil veículos por dia que deixariam de passar pela Avenida Brasil, pela Dutra, pelo Washington Luiz, ali a vantagem que a gente poderia observar diretamente estaria relacionada, por exemplo, à poluição. Você teria menos 35 mil automóveis emitindo poluentes na atmosfera. Sabe? Então, diretamente, o ganho ambiental que o município do Rio de Janeiro ganharia seria muito grande. Certo? O Rio de Janeiro teria um ganho ambiental muito grande com menos 35 mil veículos rodando diretamente na sua cidade. E que ganho ambiental é esse? Eu olharia pelo lado da poluição atmosférica. Seriam 35 mil veículos a menos rodando na cidade, emitindo menos gases poluentes na atmosfera. Isso poderia contribuir para uma redução de uma ilha de calor, né? A galera que está se preparando aí para o concurso sabe muito bem que quando a gente fala de ilha de calor, a gente fala de aumento da temperatura das áreas urbanas, dos centros urbanos. Então isso pode ter uma contribuição ambiental para diminuir os impactos de uma ilha de calor na região. Tá maneiro? Então são situações que a gente enxerga como bem plausíveis nesse caso aí da região metropolitana do Rio de Janeiro e especificamente da metrópole carioca. Fechou? Achei uma questão muito boa e podendo trazer essas opções dentro de uma questão da PEMERG. Beleza? Vamos para a próxima questão. Nossa próxima questão, essa sim uma questão objetiva. A questão vai dizer o seguinte: de acordo com os índices municipais de mobilidade urbana na região metropolitana do Rio de Janeiro apresentados no mapinha acima, conclui-se o quê? O que está dizendo aqui? Mobilidade urbana, capacidade de deslocamento que você tem dentro da região metropolitana. Certo, queridos? Beleza. O que os números estão dizendo aqui? Nós temos um percentual dos municípios ao qual eles estão realizando esses deslocamentos. Vamos aumentar aquilo ali para a gente poder observar com mais qualidade? Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar a nossa lupa. Vamos fazer isso aqui, ó. Observe comigo, ó. Aumentamos o nosso mapinha, tá vendo? E aumentando o nosso mapinha, olha o que a gente consegue ver. Está conseguindo observar ali que alguns municípios estão se destacando bastante, né? Pessoas que trabalham no município do Rio de Janeiro. Então aqui, tá vendo? 98% de quem mora no Rio de Janeiro trabalha no Rio de Janeiro. Agora, 30% de pessoas que moram em Nova Iguaçu trabalham no Rio. 40% de pessoas que moram em São João trabalham no Rio. 42% de Nilópolis, 40% de Mesquita, 44% de Japeri, 19% de Magé, tá vendo? 35% de Belfor Roxo. Se você olhar bem, Nilópolis, Mesquita, São João, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Japeri, esses municípios são municípios em que o percentual está bem acima de 30% de pessoas que moram nessas áreas e precisam, sabe, sair dali para trabalhar na metrópole carioca. Show de bola? Então essa é a observação que ele pede para que a gente faça na questão. Se ele pede para a gente fazer esse tipo de observação, vamos lá, a gente pode concluir o quê? Primeira avaliação.
O sistema de transporte hidroviário na Baía de Guanabara conecta com qualidade os municípios que margeiam o espelho d'água. Ô, gente, infelizmente, olha só, a gente tem uma falha muito grande aqui, né? Será mesmo que a Baía de Guanabara ela conecta todos os municípios? Preste atenção que os municípios que estão assim, ó, na margem da Baía de Guanabara, você vai ter, ó, Magé, São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim, Niterói. Você pode talvez falar que há uma conexão entre Rio e Niterói muito boa. Agora, conexão entre Rio Guapi, Rio São Gonçalo, Rio Magé, pela Baía de Guanabara, esquece. Nós não temos essa conexão com qualidade, né? Então essa aí eu tenho certeza que de cara você não marcaria. Elimina essa questão aí, por favor. B. O eixo gás-óleo existente entre os municípios do leste metropolitano reduz intensamente a dependência dos seus habitantes aos empregos, né, dos empregos da cidade do Rio de Janeiro. Primeiro que os municípios do leste metropolitano, quem são? Professor, o que é leste metropolitano? Já te ensinei aqui uma vez, hein? Leste metropolitano é aquilo que fica ao leste da metrópole. Então, qual é a sua obrigação? Vai aqui na metrópole, faz uma rosa dos ventos. Então, você tem lá, ó, norte, sul, oeste e olha o leste. Leste metropolitano são municípios como, ó, Niterói, São Gonçalo, Maricá, tá vendo? Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, estão a leste da metrópole. E esses municípios não primeiro que não tem essa relação do eixo gás-óleo que vai reduzir intensamente essa dependência. Até porque muitos municípios ali, o deslocamento para o Rio de Janeiro ainda não é tão, diríamos assim, facilitado, principalmente para a galera ali de Maricá, Rio Bonito. A maior integração que esses municípios terão será com Niterói, entendeu? Muita gente se desloca ali para trabalhar em Niterói, para trabalhar em São Gonçalo. Existe ali conurbação nessas áreas urbanas, mas não é algo que seja limitado, que seja diretamente ligado a esse eixo do gás-óleo, tá bom? Vamos ver. Na letra C, então também não concordamos aqui com a letra B de bola, hein? C. Municípios mais afastados do eixo Rio de Janeiro-São Paulo são menos dependentes dos postos de trabalho oferecidos pelo Rio de Janeiro. Como é que ele diz? Ó, de novo, interpreta comigo. Municípios mais afastados do eixo Rio-São Paulo são os menos dependentes. Gente, os municípios mais afastados são municípios que dependem muito, até porque as pessoas vão buscar muito a questão das oportunidades de trabalho, sabe? Dessas áreas, das grandes metrópoles. E também não é muito o que ele está colocando na questão, né? Ele não está falando aqui do eixo Rio-São Paulo no exercício. Não é isso que está sendo abordado. Está sendo abordado dentro da região metropolitana. Ó, letra D de dado. Os moradores da Baixada Fluminense são os que mais dependem do trabalho disponível no município do Rio de Janeiro, gerando um grande fluxo pendular diário. Bom, deixa eu te explicar uma parada aqui que eu considero altamente importante. Para isso, deixa eu pegar a nossa borrachinha, deixa eu passar aqui a borrachinha. Queria que você observasse uma coisa importante com a gente, ó. O que acontece? Como é que eu posso pegar essa nossa região metropolitana e destacar aqui direitinho? Parada é o seguinte. Toda essa área é a nossa região metropolitana, certo? Claro que tivemos aí uma mudança em 2018, que também vamos encaixar o município de Petrópolis na região metropolitana. Então, Petrópolis está aqui nessa região. Beleza. Como é que eu posso dividir essa região metropolitana? Então, se a gente pudesse fazer uma subdivisão, uma subregionalização dessa área, eu tenho a região metropolitana é formada pela metrópole. Então, aqui você tem metrópole Rio de Janeiro, certo? Temos aqui o papel da metrópole. Temos os municípios do
leste. Então aqui são os municípios do leste metropolitano, tá bom? Aqui nós teremos alguns municípios do extremo oeste metropolitano. Então aqui você pegaria o oeste metropolitano. Então você vai pegar ali Paracambi, Seropédica, Japeri, seriam alguns exemplos desse oeste. Quem são os municípios da Baixada? Baixada você vai destacar Nova Iguaçu, Belfor Roxo, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, tá vendo? Duque de Caxias. Professor, e Magé e Guapimirim são municípios que eles são vistos como de transição entre a Baixada Fluminense e o leste metropolitano, tá bom? Cachoeira de Macacu estaria dentro do grupo ali, ó, Cachoeira de Macacu, Rio Bonito, dentro do grupo do leste metropolitano, tá bom? Magé e Guapi numa faixa de transição. A maioria dos autores vão considerar Magé, por exemplo, dentro da Baixada Fluminense, mas os que mais se destacam na Baixada Fluminense foram esses que nós colocamos. E dá uma olhada que o percentual de pessoas que dependem de trabalho no Rio de Janeiro é muito alto ali. Então, vamos concordar com o gabarito letra D de dado, que vai aumentar o fluxo pendular, né, bem significativo. Lembrando, gente, que fluxo pendular, movimento pendular, é a migração diária que ocorre, né, de uma cidade para outra, influenciada pelas redes de transportes de uma cidade para outra. Bem bacana essa parte, tá bom? Então é o que a gente consegue ver ali. E a letra E, os espaços periurbanos da metrópole do Rio de Janeiro, são os que mais necessitam de empregos cariocas devido ao seu perfil rural não vinculado a setores industriais. Gente, a palavra periurbanização, ela está relacionada exatamente com atividades que atuam na periferia da metrópole, poderão apresentar atividades rurais nessa região, mas apresentam sim vínculo com a indústria, pode apresentar o setor agroindustrial nessas áreas, tá bom? E não é o que ele também aborda dentro da mobilidade urbana presente na região metropolitana. Fechou? Então, qualquer dúvida que você tiver, manda no chat que a gente tenta tirar com vocês. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Mais uma questãozinha, ó. Um vazamento de óleo voltou a poluir a Baía de Guanabara. Ontem, pela manhã, a mancha chegou a se estender por 3 quilômetros, mas com o calor o óleo evaporou e ao meio-dia se espalhava por 700 metros. Jornal do Brasil, de 2001, falando do vazamento de óleo que ocorreu na Baía de Guanabara naquela oportunidade, naquele momento, né? Além dos vazamentos de óleo, outras formas de poluição comprometem a fauna e a flora da Baía de Guanabara. Dentre elas, o que a gente pode citar que compromete diretamente? Ó, veja bem que a gente está destacando um problema ambiental específico da Baía de Guanabara, tá, gente? A gente tem que ficar ligado na localização da Baía de Guanabara para entender direitinho como é que ela funciona. Então vamos, ó, letra A. Os dejetos industriais lançados em vários rios da região metropolitana. Seriam eles, esses dejetos industriais, os responsáveis diretos? Bom, é uma possibilidade. Vamos deixar esse pontinho aqui. Vamos ver se isso pode ser dentro do contexto da região metropolitana e, claro, da Baía de Guanabara. B. Os agrotóxicos utilizados na lavoura canavieira do Norte Fluminense. Ó, isso aqui não pode ser. Por quê? Porque Norte Fluminense, você está lá bem no norte do estado, então você tem ali municípios que se destacam no Norte Fluminense. A galera que já está aprendendo regionalização do Rio de Janeiro, está lembrando de municípios como Campos, não é isso? Está lembrando de municípios como Macaé, e aí espero que estejam lembrando que são municípios que não estão diretamente ligados à Baía de Guanabara. Campos, Macaé, Carapicuíba, São Fidélis, a gente está indo em direção ao norte do estado. Então, não tem relação Norte Fluminense com Baía de Guanabara.
Os resíduos de metal pesado da CSN. Professor, onde fica a CSN? CSN fica localizada em Volta Redonda. Beleza? Volta Redonda, garotão. Volta Redonda não tem relação com a Baía de Guanabara. Tá bom? Não tem, não adianta. E aí você, claro, diretamente não vai ter isso aqui como resposta. Tá bom? O lixo radioativo proveniente das usinas nucleares de Angra dos Reis. Angra dos Reis fica localizada na Costa Verde. Isso, lá no sul do estado. Então, gente, Angra dos Reis não tem essa relação direta com a Baía de Guanabara. Tá bom? E outra, né? O lixo de Angra, ele é bem trabalhado, ele é bem guardado no próprio terreno da usina, revestido com chumbo para evitar qualquer tipo de contaminação, tá bom? É claro que ela vai gerar problema ambiental na região, ela vai ter o aquecimento das águas do litoral, mas nesse caso especificamente não tem relação essa situação de Angra com Baía de Guanabara. E a letra E. Os gases tóxicos expelidos pelas plataformas de petróleo na Bacia de Campos. Bacia de Campos, grande produtora de petróleo, que está localizada onde, gente? Localizada no norte fluminense. Então, se ela está localizada no norte fluminense, ela não vai ter relação nenhuma com a Baía de Guanabara. Tá bom? Não vai ter. Então, a gente vai voltar lá na nossa letra A e marcar o gabarito, né? Os dejetos industriais lançados em vários rios da região metropolitana, principalmente os rios que se conectam com a Baía de Guanabara. Fechado com essa parte? Sim ou não? Vê aí, vê o que você está achando, escreve aí pra gente. Gente, compartilha essa live com a galera que vocês acham que precisa, que a gente possa ajudar. Tentando fazer aqui com a maior paciência possível, tranquilo, conforme for possível, a gente vai lendo aqui as perguntas de vocês, vão respondendo. Nossa equipe aqui está nos ajudando até para responder diretamente no chat, tá bom? Para a gente poder manter a concentração direitinho aqui na nossa aula. Show de bola? Então, beleza. Vamos aqui a uma próxima situação. Então, eu espero ter ajudado vocês aí nessa questão, né, gente? Opa, olha que questão agora que a gente vai fazer. Essa questão muito boa, de novo, para interpretação de texto, né? Que diz assim: aos poucos, eles estão chegando. Ao fim de 15 anos, serão 250 mil. E está falando sobre... O texto começa com o título A Saída pelo Porto, né? Ao fim de 15 anos serão 250 mil, mais de 7 vezes o atual número de habitantes, 32.747. Ou seja, a pacata cidade de São João da Barra, localizada no norte fluminense, olha lá, de novo, São João da Barra, na mesma região ali de Campos, Macaé, e que hoje não enche sequer o estádio do Engenhão. E aqui, quando ele fala hoje, a questão é de 2011, tá, gente? Ali, o texto está se referindo a 2011. Então, e que hoje sequer enche o Engenhão, no Rio de Janeiro, essa população ela terá um crescimento, né? Ela terá uma população suficiente para lotar 3 Maracanãs em 2025. A razão para o tamanho salto são as perspectivas de investimentos no município a partir da construção do Porto do Açu. Porto do Açu é um porto privado, empreendimento da LLX, o braço logístico do grupo de Ike Batista. Falar da construção de um porto é sempre falar de algo que possa gerar renda, possa gerar investimentos na localidade. Em pouco mais de 10 anos, esperava-se, né, que a cidade deverá receber uma injeção de quase 70 bilhões. Olha ali, 3,4 bilhões do Porto e os outros 64 bilhões de empresas que deverão se instalar no seu entorno. Olha isso, esperava-se que mais de 60 bilhões
fossem chegados na cidade a partir de empresas que se instalariam na região para a utilização do porto. Muito bom você fazer essa avaliação, hein? Então vamos embora. Apresente 2 consequências positivas para a economia do Norte Fluminense. Bom, gente, não tem o que pensar aqui, né? 2 consequências positivas que você pode colocar ali. Imagine que você estivesse fazendo essa questão e a questão ela tivesse como objetiva, né? Assim, quais consequências positivas poderíamos identificar na região? E aí você olhar as afirmativas. Bom, entre as consequências positivas que acredito que a gente poderia colocar, é óbvio que você vai colocar a maior geração de empregos. Não tem como a gente não falar da geração de empregos nessa hora. Rapaz, o negócio aqui está falhando bem. Então você vai ter ali uma maior geração de empregos, isso é um ponto positivo. Você poderia falar outra, não só na geração de empregos, mas no aumento da infraestrutura, porque a cidade vai apresentar um crescimento populacional. Veja ali, a cidade esperava-se, né, que ela saísse de 32 mil habitantes para 250 mil pessoas. Então, querendo ou não, você tem que aumentar, você é obrigado a aumentar a infraestrutura na cidade. É falar da urbanização, dos investimentos na área da saúde, educação, oferecer infraestrutura a quem está chegando ali. Então eu vejo como 2 pontos positivos que a gente poderia observar, não só o emprego, mas também a infraestrutura nessa área. Esse é um ponto. Aí vamos lá, e aí ele continua. E 2 impactos negativos decorrente do espaço urbano, né, de São João da Barra, decorrente das perspectivas de investimentos abordados ali. Bom, você tem emprego e infraestrutura, 2 pontos positivos. 2 pontos negativos. Um estaria associado diretamente a uma macrocefalia urbana. Isso aí você deve concordar também. Professor, o que é uma macrocefalia urbana? Macrocefalia está relacionada ao inchaço urbano. Então, o que você pode observar ali é que provavelmente, com esse rápido crescimento da cidade, a cidade iria passar por problemas, né, de não oferecer possivelmente uma infraestrutura rápida para quem estivesse chegando ali. Então, essa macrocefalia urbana, que é um crescimento acelerado com falta de planejamento, muito possivelmente iria acontecer, trazendo problemas também, nesse crescimento acelerado, em ocupações irregulares. Então você poderia ter o aumento de problemas ambientais na região. Vamos botar aqui, tentar botar direito isso, ó. Rapaz, ao vivo é assim mesmo, né? Então, você tem problemas ambientais crescentes ali nessa região. Ocupações de áreas de risco, aumento da poluição, você vai ter ali um aumento do consumo, isso vai gerar um aumento de esgoto, por exemplo. Então, tudo isso acaba contribuindo, tudo isso faz parte desse processo, tá? Você pode falar ali do aumento da possibilidade de aumento da violência, do trânsito caótico, são situações que poderiam se desenvolver com essa área. Fechou? Tranquilinho? Então, espero que você consiga aí acompanhar essa parte muito bem, hein? Bora lá. Aí é o lembrete do nosso curso, né, gente? Não deixa aqui, não vou ficar muito tempo, até porque você já vem conhecendo o nosso trabalho. Então, apenas um lembrete, se a gente puder ajudar, se a gente estiver à altura da ajuda que você merece, a gente se coloca à disposição. É uma equipe que a gente entende que é altamente capacitada para ajudar vocês. Observem, o que o meu lembrete aqui é esse, ó. Você não pode esquecer de usar o cupom, ó. Não pode esquecer. Tem que usar o cupom para você garantir o seu desconto. Tá beleza? E aí o que acontece? Nós estamos colocando aqui na descrição do vídeo, tá? Todas as informações de acesso, né, os links que você precisa para acessar os cursos. Tanto o completão, que vocês estão vendo aí. Mas, Thiago, eu não queria o completo, eu só queria o de geografia. Também temos acesso ao curso de geografia, link aqui na descrição do vídeo, e também de outros cursos, né? Quem vai fazer com o curso da ESA, da SpaceX, Colégio Naval, também temos link aqui no curso
Então espero muito poder ajudar vocês com o nosso curso. Beleza? Vamos fazer mais uma? Vamos lá, outra questão discursiva, hein? Questão boazinha também. Vamos ver. Não é visível no estado do Rio de Janeiro um processo de interiorização da indústria a partir da metrópole. A maior parte das atividades econômicas que explicam o crescimento de núcleos urbanos interioranos não tem a sua origem relacionada à transferência de empresas da região metropolitana, como é o caso de Baixadas Litorâneas, Médio Vale do Paraíba, Norte Fluminense. São 3 áreas fora da região metropolitana onde houve um avanço expressivo da população urbana. De fato, né? Ele cita 3 regiões do Rio de Janeiro que se destacaram muito. E aí o comando da questão, olha que comando maneiro, cara. Apresente uma causa para o crescimento urbano na região do Médio Vale do Paraíba. Tiago, onde fica o Médio Vale do Paraíba? Você já localizou aqui no mapa, tá vendo? Ó, Médio Vale do Paraíba, nós temos municípios importantes ali, como o município de Resende, não é isso? Você tem o município de Volta Redonda. Volta Redonda fica localizada ali também nessa área, beleza? Município de Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, tá bom? E ele vai querer uma outra causa para as baixadas litorâneas, respectivamente. Então, o que a gente poderia destacar como causa do crescimento da região do Médio Vale do Paraíba? Cara, ali você tem uma região que ela é já uma área do setor de siderurgia importante. Lembre-se que a Volta Redonda é uma área da localização da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que é uma das maiores indústrias presentes no Brasil. Hoje é uma indústria privatizada, tá bom? É uma das maiores siderúrgicas da América Latina e também do mundo. E isso é um fator atrativo, até porque atraiu para essa região indústrias do setor automobilístico, sabe? Então os municípios do interior do Rio de Janeiro, eles começam a oferecer atrações, incentivos fiscais para a atração de outras indústrias de outros estados. Ali no Médio Vale do Paraíba, nós temos indústrias do setor de automóveis que vieram, por exemplo, de São Paulo. Entendeu? Se a indústria automobilística veio de São Paulo, se instalou na região. Você tem ali naquela área do Médio Paraíba a instalação da montadora de caminhões da Volks, você tem a Peugeot instalada na região. Então a atratividade que se tem ali é fruto do quê? É fruto dos incentivos dados pelos municípios na região, e os incentivos têm a ver com redução de impostos, com oferta de infraestrutura, com disponibilidade de mão de obra. Isso tem a ver, tá bom? E ele pede uma outra causa para as baixadas litorâneas. Vamos lá, você conhece baixadas litorâneas, olha ali, ó. A gente aqui no Rio de Janeiro popularmente chama de região dos lagos, né? Ou Costa do Sol. O que vem sendo atrativo aqui, gente? Atrai a região das baixadas litorâneas o desenvolvimento do turismo, o setor de serviços vem crescendo muito na região. É uma região que nos últimos anos aumentou sua arrecadação com royalties do petróleo. Então os municípios na região cresceram muito com a produção de petróleo do Norte Fluminense, do litoral do estado do Rio de Janeiro. Então passaram a ter maiores investimentos para infraestrutura na região, para a questão de cuidar das rodovias, de manutenção das cidades. Então tudo isso vai contribuir tanto para o crescimento das baixadas litorâneas, que tem muito a ver com essa questão do setor terciário, do turismo crescendo na região, e o Médio Vale do Paraíba, com esse desenvolvimento urbano, industrial, né? O Médio Vale do Paraíba, depois da região metropolitana, é a segunda região mais industrializada do estado do Rio. É uma área, o Médio Vale, gente, se vocês observarem bem, ele fica na conurbação entre Rio de Janeiro e São Paulo. O Médio Vale é a área que tem o trecho da passagem da Dutra, da BR-116, liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Então muitos municípios crescem ali em virtude do fluxo de circulação de pessoas, mercadorias, capitais, serviços. A instalação de fábricas ali é estratégica, fica ali numa rota de circulação importante entre duas grandes metrópoles aqui no estado. Tá bom? Aqui no estado não, né? Entre duas grandes metrópoles,
aqui vai ter a área de passagem dentro do estado. Então você tem ali tanta ligação do Rio de Janeiro com a metrópole paulista. Fechado? Fechado? Beleza, hein, pessoal? E aí, vamos fazer mais uma questãozinha. Essa questãozinha também é muito boa, ó. Região metropolitana do Rio, percentual de pessoas que trabalham ou estudam em outros municípios em 2005. Dá uma olhada ali, ó, pessoas que trabalham ou estudam. Semelhante àquela questão que a gente fez agora há pouco da mobilidade urbana, né? Dá uma olhada ali, ó, Nilópolis, Belford Roxo, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Niterói, Caxias, Seropédica e Rio de Janeiro. Aí o comando da questão é: a dinâmica interna de uma região metropolitana, lembrando, né, gente, a gente tem aqui no nosso curso extensivo uma aula só de região metropolitana. É uma aula, na verdade, eu acho que é a aula mais longa que eu tenho, são mais de 40 minutos, eu falando só de região metropolitana, que é a mais populosa, a mais industrializada, a mais atrativa dentro do estado do Rio de Janeiro. Ela tem ali a conurbação da metrópole com os seus municípios vizinhos. Então ela é extremamente complexa, sim, dada a variedade das interações que se estabelecem entre aglomerados que o compõem. Na tabela, evidencia-se o tipo de interação denominado de quê? Aí ficou mais fácil. Qual é a interação que você apresenta na região metropolitana? Pô, gente, região metropolitana não tem esses municípios que são próximos. E ele diz, ó, que trabalham ou estudam. Gente, quem trabalha ou estuda, não trabalha só um dia ou não estuda só um dia, né? Tem um fluxo diário presente ali. Por isso, o gabarito vai apresentar movimento pendular. Tá bom? O que seria uma repulsão urbana? Repulsão seria a expulsão do indivíduo. Não é o que é apresentado ali. Migração de retorno também não é o que estamos vendo, porque migração de retorno é quando você retorna para o seu local de origem. Tá? Hoje, aqui no Brasil, e muitas pessoas do Rio de Janeiro fazem isso, né? Que são pessoas, por exemplo, que estão retornando para o Nordeste brasileiro. Isso é uma migração de retorno. E o fluxo de transumância. Transumância é quando a migração ela acontece periodicamente, sazonalmente. É uma migração que ocorre em épocas do ano diferenciadas. Fechado? De boa? Ô, gente, então mais uma vez, passando aí para lembrar do nosso curso, né, se a gente puder ajudar, estamos à disposição. Todas as informações se encontram aqui na descrição do nosso vídeo. Tá? Não deixem de observar a nossa descrição para que a gente possa ajudar da maneira que for possível. Estamos encerrando a nossa live aqui, tá bom? Espero muito poder ter te ajudado. Tiramos aí nesse sábado, né, 18 horas para poder fazer esse bate-papo. Não quero tomar aí muito tempo seu, mas algumas situações eram importantes para a gente conversar aqui. Valeu? Senhoras e senhores, muito obrigado mais uma vez. Fiquem na paz e até a próxima. Não deixem de acompanhar o grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram temos lá uma lista de lives desse mês de junho. Toda essa galera bonita pertencente aqui à nossa equipe vai estar realizando lives no mês de junho. E eu volto ainda no mês de junho para mais uma live com vocês. Beijo no coração de todos. Fiquem na paz. Um forte abraço, senhores. Valeu!